Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Equipe F analisando o jogo entre Palmeiras e LDU. Palmeiras goleou a LDU por 4-0 e se classificou para a final da Libertadores. Vamos acompanhar aí. Depois de viver uma noite histórica no Allianz Parque, aqui pertinho da TV, o nosso Tetra vai participar da hora e meia do Equipe F dessa sexta-feira para dizer tudo que viveu, tudo que viu ontem no estádio do Palmeiras. Tetra, boa tarde. Muito boa tarde, Frihaus. Elias, meu parceiro. Grande famosinho. Rafa Max, pô, que prazer participar numa sexta-feira com o Rafa, monstro da comunicação também, um cara que eu admiro e respeito demais. E Pascoal, Pascoal, você está brilhando, Pascoal. Você é o cara mais comentado, junto com o Abel e com o time do Você Palmeiras. é teu amigo, hein, Pascoal? Você tá... Meu amigo, então. Você tá nas mídias, Obrigado pela pô, aí simpatia. você é demais. Eu vi ali com os meus olhos a alegria do torcedor palmeirense, tirando foto com você, te abraçando. E vivemos uma noite mágica, como disse o maior treinador da história do Palmeiras. E eu falei também no programa que o Palmeiras teria que jogar o melhor jogo da era do Abel como treinador. E ele, novamente, o Abel, pô, ninguém é perfeito, tem seus defeitos, mas o Abel, ele sempre tem uma coisa diferente para apresentar. O que ele conseguiu e me decepcionou no jogo de Quito, porque ele junto com o time foram muito mal, né? Eu acho que eu brinquei com o Zé Elias, eu falei, pô, não é possível que ele vai errar duas vezes. Aí ontem o Abel, ele mostrou toda a sua qualidade, capacidade. A gente vai falar ao longo do programa, escalação, substituição. O que ele não conseguiu fazer no jogo passado, e ele reconheceu, teve a humildade de falar que ele também foi mal. Ontem, junto com... Vou colocar alguns destaques. Andrés Pereira jogou muito de volante ali. O ataque ali, o Vitor Roque, o Flaco Lopes, o Sousa, mas o garoto, que foi a aposta do Abel, num posicionamento diferente, né? mais ponta, driblador, indo para cima. Ele lembrou até o Estevão, hein? Ou fez a torcida esquecer um pouco do Estevão. Foi o melhor em campo para mim, o garoto Alan. Oswaldo Pascoal, Sim. que também esteve ontem à noite no Allianz Parque e provou-se um grande profeta também, né? Não. Você e Bruno Vicari. É o pai Vicari que é o bom. Pai Vicari é que é o cara. Esse é o cara. Alô, gente. Boa tarde para todo mundo, fã do esporte. Aí, Playhall. O Zé Elias tinha razão. O time dele, ele falou: esse time dele não vai aguentar o Palmeiras, não aguentou, mas o Zé Elias tinha razão. E aí, Rafa, o Rafa é sensacional. Isso eu sabe, todo mundo sabe do meu carinho por ele, minha simpatia por ele. E o Zinho é um monstro, cara. O Zinho é espetacular. Ele falou ontem, no primeiro tempo já vai estar 3-0, o gol vai ser de pé direito aos 36. Não, mas o terceiro gol só saiu no segundo tempo e foi de pé esquerdo, mas foi do cara que jogava na posição dele. O Rafael Veiga, que joga como meia, como o Zinho era. Então, decisivo, ele entrou, mudou a cara do jogo também para o Palmeiras. Esse garoto Alain é um absurdo. Ele deu 3 dribles nos caras ali na linha de fundo para arrumar um pênalti. Os caras não tinham como parar. Eles não sabiam que pé marcado. O problema foi que eles não sabiam se ele era destro ou era canhoto. Aí é um problema de instrução. Ó, ele é canhoto, marca o pé esquerdo dele. Ele é destro, tem que marcar. Entendeu? Os caras não sabiam como marcar. E ele deitou e rolou. Parabéns pela classificação do Palmeiras. É épica. É épica. Nunca... O Palmeiras só quebrou recordes na era Abel, né? O Palmeiras tem todos os melhores números da Libertadores da América, o que mais participou. Pode até ser o que mais venceu, pode ganhar a 4ª Libertadores. Afinal, os dois em campo nessa final, um vai ser ter o 4º título. Será o primeiro brasileiro a chegar a 4 títulos. E ontem o primeiro, aí, independentemente do país, a reverter um 0-3 na semifinal da Libertadores. Na história, nunca havia. Nunca ninguém tinha feito isso, é mais um feito do Abel. O Abel não é só o melhor e mais vitorioso treinador que passou pelo Palmeiras.
ele é, com certeza, o melhor e o mais vitorioso treinador estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro. Essa é uma marca que o Abel tem, né? Apesar de, às vezes, ele fica meio receoso com a torcida do Palmeiras, com a torcida uniformizada do Palmeiras. Ontem ele deu outra alfinetadinha, tomara que fosse todo dia assim, porque todo dia assim ninguém ganha do Palmeiras. Ele lembrou do episódio da eliminação da Copa do Brasil. Lembra que há um bom tempo eu disse para vocês que ele estava magoado, ele tinha um choque muito grande. Toda hora ele lembra disso. Porque ele guardou, assim, como o jogador de futebol fala assim, não pode levar para o coração, né, Zé? Não é assim, não pode levar para o coração. Ele levou para o coração e fica com essa marca, e não pode. O que acabou no campo, fica no campo. Né? Pelo menos foi isso que eu aprendi com todas essas grandes estrelas que eu pude acompanhar no futebol brasileiro. Mas a classificação do Palmeiras é espetacular. Espetacular. Por todos os acontecimentos. Né? De ter um árbitro. Nossa, o árbitro atrapalha o jogo, não. O Rodan. Como o Rodan atrapalha o jogo? Jesus amado. Mas tudo bem. O Palmeiras conseguiu superar um adversário. Ele tentou. Teve uma hora, cara, que os caras queriam bater uma falta, estava todo mundo na frente, e ele falava pro jogador do Palmeiras, calma. Como calma? Tá 0-0, os caras precisam fazer 3 gols, aí ele pede calma pros caras. Como é que vai pedir calma? Agora, parabéns para o Palmeiras, que mostrou uma vertente espetacular do momento decisivo. Confiável! Muito confiável. Muito confiável. Mozinho, você tomou o quê? Então, e parabéns para o incomparável. Ele tá virado. O Palmeiras vai pegar o incomparável pela frente, que mostrou também... Incomparável! Muito obrigado. Que mostrou uma coisa que às vezes a torcida do Flamengo não se lembra, que o time também sabe se defender, sabe segurar, e isso foi muito importante. Então teremos uma final espetacular. Sabe épica. se defender, se segurar, tudo, Zé Elias. Boa tarde. Que a LDU não soube fazer ontem à noite, né? Que jogar no mano a mano com esse Palmeiras, com tantas qualidades, tantas virtudes que o Pascoal acabou de enumerar. Boa tarde, Plihal. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, grande Rafa Marques. Grande vovozinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu, assim, não é cantar, falar, eu não gosto de fazer isso, mas você cantou no nosso eu grupo. Falei no comecinho, até que o dia que eu brinquei com o Pascoal, que o Pascoal falou, sai, zica e tal, eu falei, o Palmeiras ganha os 2 jogos. Vai dar Palmeiras e Flamengo na final. Não tinha como. E aí, eu gosto muito dele, é meu amigo, amigão, assim, gosto bastante dele. Mas ele errou, né? O Thiago errou. O Thiago errou. O Thiago não pode jogar, se tem 3-0, você joga aberto, de igual para igual com o Palmeiras. Ainda falei ontem aqui, nós estávamos falando, o Nicolete entrou, falou que a LDU não iria sentir o campo, que não seria problema e tal. Eu falei, vai sentir a velocidade do campo, vai sentir a dificuldade de jogar, porque o Palmeiras vai entrar numa rotação muito mais alta, porque precisa ganhar, e vai passar. Eu ainda achei, falei assim, se jogar fechadinho, 3-0 vai para os pênaltis. Na minha cabeça era isso. Quando começou o jogo, deu 10 minutos, eu mandei no grupo, eu falei assim, vai virar 3 e acabar 6. Porque ele jogou aberto, não teve... Eu até agora estou tentando entender o que o Thiago Nunes pensou. Não vou jogar de igual para igual com o Palmeiras. Primeiro, não tinha altitude. Não tinha altitude. Eu falei ontem aqui e repito, um time grande não joga 3 vezes, não faz um jogo ruim 3 vezes consecutivos. O Palmeiras havia jogado 2 jogos mais ou menos e iria atropelar a LDU. Jogou mal com a LDU e mais ou menos com o Cruzeiro. Sim, então. O terceiro jogo vai mudar, até porque tinham outros ingredientes necessários para uma virada como essa. E falei no comecinho aqui, acho que no começo da semana, falei assim, esse jogo tem tudo para ser um jogo histórico, aquele jogo de uma história, aquele DVD bonito, aquele filme, olha, virada, chegamos na final e tal. E foi, de fato, o que aconteceu. O Palmeiras está de parabéns pela partida que fez. O Zinho falou sobre o Andrés Pereira, né? O André chegou em determinado momento que ele marcou o meio-campo sozinho. Sozinho. No pódio de atuações ontem, isso, sozinho. O Alain foi o primeiro, o Rafael Veiga pelos 2 gols o segundo e o Andrés Pereira o terceiro. Mas esse rapaz jogou demais também. Ali tem um... Gustavo Gomes não teve nem tanto trabalho. Não é o trabalho de jogar, é o trabalho de comandar. Eu acho que o time dentro do campo. Sousa também foi bem. Eu acho que todos ali foram bens, né? Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. Eu acho que um pouquinho abaixo do que eu esperava o Flaco. Por ser um jogador de nível de seleção da Argentina, tem sido convocado regularmente. Foi convocado nas 2 últimas convocações da Argentina. Vou só dar um toquezinho, Pascoal. Eu ontem não estava vendo o jogo.
Eu tinha falado já antes em relação ao Vitor Roque e ao Flaco. E ontem aconteceu o que eu achava que iria acontecer. O que acontece? Eles estão forçando muito. Muitas vezes eles estão tentando cavar faltas. Sim. Ontem pegou... Os dois, né? Ontem pegou... O Flaco, com 10 minutos, já tinha tentado cavar 2 pênaltis. E aí os caras já vêm, os árbitros já estão vindo preparados contra o Palmeiras. E vai acontecer assim também no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco. Ninguém vai marcar falta. Assim, joguem bola, porque os dois jogam muita bola, né? Ô, Rafael Marques, você sabe que ontem à noite, à exceção dos palmeirenses, o Brasil era a LDU na Libertadores, né? Tem isso? Opa, muitos rivais aqui de São Paulo e, claro... Teve isso? E, claro, muitos rubro-negros. Nem imaginava Que isso. final que você acha, Pascoal, que seria menos difícil? Contra o Palmeiras ou contra a LDU? Mas eu acho que todos queriam essa final. Pergunta para os flamenguistas se eles queriam. Eu imagino que todos queriam essa final. Conversinha, Pascoal. Porque o Flamengo está engasgado com o torcedor, Palmeiras quero por conta sempre a de uma moleza. final. E o Palmeiras está engasgado com o Flamengo pelo geral. Então vai ser um baita jogo. Então vamos saber do Rafa, que cruzou hoje com torcedores do Flamengo pelas ruas do Rio de Janeiro, o que ele sentiu. Os torcedores, como pensa o Pascoal, gostaram dessa possibilidade de revanche, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, grande Plihal, Super Zé, tetra abençoadozinho, mestre Senhor Pascoal, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu acho que uma coisa é o que a gente sente e outra coisa é o que a gente diz, né? E eu aprendi no futebol, na vida, que essas duas coisas elas podem caminhar com direcionamentos opostos. E parece tudo muito normal. É muito bacana esse discurso de que essa era a grande final esperada, né? A final entre o incomparável e o confiável, até pensando no produto, pensando no que seria melhor para a competição. Eu acho que todos nós, pachequismo à parte, por sermos brasileiros, gostaríamos muito de ver essa decisão que vai acontecer no próximo dia 9, lá em Lima, no Peru. Mas, assim, intimamente, pensando em conquistar o tetracampeonato com a ótica rubro-negra, o torcedor do Flamengo queria pegar a LDU. É óbvio, essa história de que não vai ser bom pegar o Palmeiras, porque é a oportunidade da revanche de 2021, o Andrés Pereira agora está do outro lado, tem vários componentes envolvendo esse jogo, isso é tudo muito bacana no componente lúdico, no olhar romântico, empírico do futebol. Obrigado, porque no olhar prático, o torcedor quer mesmo pegar o time menos difícil. E com todo respeito à LDU e ao Thiago Nunes, que concordo com o Zé Elias, ontem errou na estratégia e na configuração da sua escalação. Eu imaginava uma LDU como ela veio, com uma linha de 5, mas com mais gente afeita à marcação e poucos jogadores leves. Tinha muita gente leve do meio para frente. Isso facilitou a ocupação territorial do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. E depois os gols acabaram sendo consequência de toda essa imposição. Então, assim, respeitando o que o Thiago Nunes construiu, a verdade é que há uma diferença técnica bem considerável entre as duas equipes. E para o Flamengo é muito melhor, mas é muito melhor seria pegar a LDU do que enfrentar o Palmeiras nessa decisão. Ainda mais o momento que o Palmeiras atravessa. Até o dia 29 tem muita coisa para acontecer. Se a final fosse depois de amanhã, eu iria cometer uma impopularidade carioca aqui, viu, André Pial e companheiros. Eu diria, se o jogo fosse depois de amanhã, que o Palmeiras era o favorito na final da Libertadores. Como tem muita coisa pela frente até lá, eu vou ficar na minha. Como eu estou na minha, aqui em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, a Vila de Noel, na Praça Barão de Drummond, atrás da câmera da dupla dinâmica composta pelo Guto Santana e pelo Wilberson Martins, tem a Avenida Barão de Drummond, que desemboca, termina no antigo Jardim Zoológico. E por que eu estou contando isso? Não é porque é verde, não. Estou contando isso porque foi este Jardim Zoológico, que era da propriedade do Barão de Drummond, o berço da criação do Jogo do Bicho. Mas essa é uma história para ser contada com mais detalhes em outro momento, Plihal. Nossa, o Rafa Marques, hein, Pascoal? Somebody Lovezinho também. Né? Mas ele conta a história. Legal. Ele vai História do Rio de Janeiro. Um historiador ao nosso serviço. Isso é muito bom. A gente aprende. E agradeço muito esse carinho espontâneo dos amigos. Eu não mereço tanto. De verdade, não mereço tanto. Fora Esporte, rapidíssima parada. Na volta, olha, Fora Esporte, hoje, apesar de faltar ainda bastante tempo, como acabou de dizer o Rafa, são 30 dias para a decisão de Lima. Ao que tudo indica, Lima, né? Afinal, estava falando aqui no break, se essa final do dia 29 será a maior final brasileira
da Copa Libertadores, aí o Pascoal falou, mas Sim, já tivemos essa final em 21. Só que agora tem o caráter de revanche, Pascoal. mas essa é a maior. Exato, torna tudo maior. Por falar em grandeza, Tetra, ontem, em que momento de Palmeiras e LDU que você sentiu que a parada se resolveria nos 90? Foi no segundo gol. O segundo gol ali no final do primeiro tempo. Teve esse aí, o primeiro, né? Jogada pela direita, muito naquilo que o Abel queria. Para mim, a escalação que ele fez foi fundamental para trazer a dificuldade que a LDU teve. Não jogou bem a LDU? Tem o campo sintético, que o Thiago Nunes reclamou e que eu não concordo, que ele foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, jogando pelo Atlético Paranaense com campo sintético. Nunca falou isso. Eu ganhei a Sul-Americana e a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense porque a gente jogava no campo sintético. Ele nunca tinha falado isso, né? Gosto muito também dele, acho que ele é muito bom treinador, mas acho que colocar em cima do campo sintético, tomar de 4-0, não. É mérito do Palmeiras, é mérito do Abel, que taticamente, como ele surpreendeu o Abel lá em Quito, quando ele coloca o Brian Ramírez, que é um desfalque, aí sim a LDU sentiu não ter o Brian Ramírez, porque lá em Quito o Brian Ramírez não jogou de ala, não jogou de lateral esquerdo, jogou de meia, se movimentou, fez jogadas até pelo lado direito do Palmeiras e confundiu a marcação e o meio-campo dele dominou o Palmeiras. Mérito dele, Thiago Nunes. Mas ontem tem que ser dado o mérito e ele tem que reconhecer que o Abel deu um banho nele taticamente. Botou o Alan abertão na direita como um ponta, botou o Souza abertão pela esquerda como um ponta, encaixou os dois atacantes lá em cima dos 3 zagueiros dele, deixou só o Andrés Pereira como um primeiro volante, mas assim mesmo saia para a construção junto com o Maurício e com o Piquerez. Piquerez jogou quase como um meia do que como só um lateral, mas muitas vezes saía também como lateral. O Abel surpreendeu, vendo as jogadas todas aí do garoto, do Alan, que arrebentou no jogo, para mim foi o melhor. Então acho que assim, o Palmeiras, quando faz aquele segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, vai para o intervalo com 2-0, aí eu falei na cabine, cara, não vão aguentar, mais 45 minutos não vão suportar, esse gol vai sair, vai vir junto. A torcida do Palmeiras ontem foi um espetáculo, deu um show, né? Em todo o tempo, né? O Abel falou, tem que ser sempre assim. Só que a torcida do Palmeiras no dia anterior já tinha feito uma festa linda, que o Abel mesmo não deixou que entrasse lá, está direito dele, né, para fazer aquele treino mais calmo e tranquilo, até para montar o que ele montou, porque ele mudou a tática do time e surpreendeu a LDU. Agora, a torcida continua apoiando, mesmo não entrando no estádio, do lado de fora apoiou, fez aquela manifestação toda. Os funcionários do Palmeiras também foram fundamentais, motivando seus atletas, e a festa de ontem, ao longo do dia todo, foi espetacular. Eu estava aí, eu acompanhei, eu vi isso. Nós chegamos 4 horas da tarde no estádio, não foi, Pascoal? Já tinha torcedor, já tinha festa, já tinha energia positiva. Então o Palmeiras atropelou e, te respondendo, foi o segundo gol no final do primeiro tempo para mim. Eu também. Acho que quando sai o segundo gol, o Palmeiras já tinha tentado, tinha feito algumas tentativas depois daquele... Teve aquele lance do Vitor Roque. Que era só rolar pro Alan. Ali... Alguns torcedores do Palmeiras até ficaram chateados, entendendo que aquela não era a bola de finalizar, era a bola de passar. É que o 9 também, às vezes tem que ser forte. É exatamente isso. O centroavante precisa ter vontade de fazer gol. Mas também a bola que ele dá pro gol do Veiga é um negócio espetacular. É ele quem cabeceia a bola, o Vitor Roque, para dentro da grande área. Se ele toca pro Alan, o Alan perde o gol, iam falar, o centroavante tem que ir pro gol. Então, eu acho que a hora que sai o segundo gol, né, que o Bruno Fux pega a bola a bola carambolada, toda... Olha o lance aí, Pascoal. Toda picotada dentro da grande área. Esse é o lance aí que... O Alan até passou correndo para a linha de fundo para não reclamar, né? Entrou... Era só tocar do lado. Se ele toca do lado, era um tapa e cesta, né? Mas aí eu também... Eu acho que o Estevão reclamaria.
Eu reclamaria, mas o Alan ainda faz um gesto, reclama, mas ele reclama para ele, entendeu? Ele vai para a linha de fundo reclamando com ele reclamando sozinho. Mas o Alan tem muita capacidade. O moleque tem uma saúde, que é um negócio impressionante. Ontem eu falava no programa, o moleque tem uma saúde que é impressionante. Ele jogou de lateral, jogou de ponta, veio por dentro, fez um trabalho espetacular. Aí eu encontrei depois alguns amigos que torcem para o Palmeiras, me disseram o seguinte, esse aí é outro que o ano que vem vai embora, não sei. Eu não sei, mas se ele continuar jogando desse jeito, potencialmente tem o... Eu falo na coletiva que ele já poderia, inclusive, ter ido, né? Tem muita possibilidade. Ponto. O Abel na entrevista, o Abel depois do jogo se emociona, porque não é fácil, né? Você sair de um 0-3, empatar no 3-3 e ainda chegar no 4-3 para garantir a classificação. Não estou falando 4-3 porque é o acumulado de um jogo e do outro, né? O jogo de ontem, o Palmeiras fez 4-0, mas tinha tomado 3 lá. Nenhum jogador do Palmeiras tinha jogado rigorosamente o que pode jogar na partida do Equador. Nenhum. Mas todos jogaram. Aí entra uma coisa que o Zinho fala sempre. Foi uma eliminatória em que o Palmeiras pode ter jogado sua pior partida na Era Abel e a sua melhor partida na Era Abel. E aí o Zinho fala que o coletivo, o José fala também, que o coletivo potencializa quem tem qualidade técnica. Sim. Ontem foi um time coletivo, foi bonito de ver. O Gomes, por exemplo, ele não participou tanto do jogo, mas ele comanda o time, ele posiciona, ele chama os caras, ele grita, não vai ali, vem aqui, a bola tem que passar aqui. E um detalhe, para quem estava dentro do campo, na hora do aquecimento do Palmeiras. E esse que vos fala, o cara que foi repórter um dia na vida, ele é chato, ele fica vendo detalhe. Quando estava fazendo o aquecimento, o Palmeiras estava fazendo os lançamentos da direita para dentro da grande área, para o Flaco Lopes vir cabecear ou a entrada do Sousa no segundo pau. E sai a jogada certinha que eles fizeram no aquecimento. Ou então a jogada que... Porque tinha uma estatística, ela já está até melhorada, que o time da LDU toma muitos gols da bola saindo da direita para dentro da grande área. Há uma deficiência de marcação da bola aérea dos 3 zagueiros e da bola que não é marcada da direita para a esquerda. Então, na estatística, o Abel se baseou em tudo. O Abel falou uma coisa legal ontem, né, na entrevista coletiva. Ele falou, fiz minhas orações, rezei 3 dias. No 4º dia eu falei, bom, é melhor trabalhar porque eles também estão rezando e eu preciso trabalhar para montar o time e botar esse time em campo para ganhar essa vaga da Libertadores. E foi o que a gente viu. Então, tudo foi pensado, não tem acaso para acontecer uma situação dessa. Tem que ser tudo pensado. O Abel não queria tanta pressão nos jogadores, porque naquele jogo do River Plate, lembra? O time quase perdeu a classificação, porque entrou muito pilhado, então ele não queria esse tipo de pilha, por isso não quis o torcedor. Agora, o torcedor levou nos braços o ônibus do Palmeiras, né? Que espetáculo. Na chegada ontem. Parabéns. Bonito de ver. Ô Zé, você acha que o status do Alan muda completamente a partir de agora? Eu acho que sim. Pela partida que ele fez, sim. Passa a ser um titular, se não indiscutível, próximo disso? Não, eu acho que eu fico muito com as palavras do Abel. O Abel sabe o jogador que tem nas mãos. A entrevista do Abel no pós-jogo, descrevendo quem era o Alan, né, Pascoal? Alan. O Alan, descrevendo quem era o Alan, as características, como foi que ele percebeu que tinha um menino lá que no Sub-20 não jogava. Eu acho que isso tudo é importante e aquela história de você moldar os jogadores entendendo, e o Abel tem isso, né? De acordo com o adversário, ele consegue escalar o jogador para aproveitar suas principais características. Eu acho que ele deu um passo grande para se tornar titular. Porque ele adquiriu, com essa atuação ontem, praticamente, ele falou para o Abel, pode contar comigo, estou aí. Nas outras vezes ele também já havia feito isso, né? Essa jogada aí, impressionante. Essa jogada é coisa de... Que pé marcar dele. Não, mas aí desculpa, né, Pascoal, ele foi feliz demais, mas aí é coisa básica, coisa de juvenil ali, quando você aprende na base, joga o cara para fora, não dá a possibilidade de ele entrar. Olha lá, ele está vendo, ele já viu, quando o cara vem para dar o bote nele por dentro aqui, ele já tinha visto que ia sair, e o número 8, né, terminou de fazer o serviço ali. Mas a jogada dele foi sensacional. Mas eu acho que ele deu um grande passo para ser titular. Titular absoluto no Palmeiras é difícil, quando o Abel tem na cabeça essas mudanças de jogadores assim, e o Abel utiliza bem o elenco, mas é um jogadoraço.
antes da gente colocar o Rafa para falar a respeito do grande destaque do Palmeiras ontem, o jovem Alain, vamos justamente ouvir o desequilibrante atacante do Palmeiras. Fiquei sabendo ali depois do último treino, logo já bateu a ansiedade, o nervosismo, mas o Abel conversa bastante com a gente para deixar o jogo leve, para a gente saber o que a gente vai fazer. E era isso, hoje era tudo ou nada. A gente sabia que a torcida ia incendiar o Allianz Parque, e com o nosso bom trabalho e o apoio da torcida a gente sabia que a gente ia ter uma noite mágica. Olha lá, Rafa, números do Alain ontem nos 4-0 do Palmeiras, primeiro em vários quesitos, 5 assistências, cruzamentos, dribles completados, duelos vencidos e faltas sofridas. Se valia, escuta essa conversa hoje na redação, 15 milhões, o Palmeiras já teria... E assim, é pelo que esses caras construíram, pelo que os clubes construíram e pelo que os clubes, os treinadores e jogadores que estão nesse momento também brigam por tudo. Então essa final ficou gigantesca. Para mim, nesse momento, mesmo com a vitória do Palmeiras, que foi assim espetacular, uma virada histórica, épica, incrível, uma noite mágica, essa enquete está dando o Palmeiras porque está muito recente essa virada. Todo mundo estava meio que achando que o Palmeiras estaria fora. Mas eu friamente, acho que não dá para você cravar, não. Falar assim, esse é o grande favorito. Primeiro que tem muito tempo até chegar lá. E pelo que eu vejo dos dois times, esses times, muita coisa pode acontecer até essa grande final. Mas hoje, se fosse o jogo hoje, eu não tinha capacidade de falar assim, esse é o grande favorito, porque é um jogo único num campo neutro. Não tem nem essa coisa de, decisão é em casa. Não tem isso. É muito parelho mesmo. E, claro, um mês no futebol é muito tempo, é mais do que os 90 minutos no Allianz Parque, Pascoal. É verdade. Fã Esporte. Não bastasse a briga ponto a ponto pela liderança do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo agora vão decidir também o título da Conmebol Libertadores. Caso a tabela não sofra novas alterações, Verdão e Rubro Negro farão mais 6 partidas pelo Brasileirão até o dia da finalíssima do torneio sul-americano, dia 29 de novembro, num sábado, no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão 2025. Com 62 pontos, o Palmeiras tem uma vantagem de vantagem para o Flamengo e 5 a mais que o Cruzeiro, que realizou uma partida a mais do que os dois. No dia 2/11, vai ter Juventude e Palmeiras. 6/11, Palmeiras e Santos. 9/11, Mirassol e Palmeiras. 15/11, Santos e Palmeiras, um jogo atrasado. 19/11, Atlético Mineiro vezes Palmeiras. 23/11, Palmeiras e Fluminense. 29/11, final da Libertadores. Dia 30/11, Grêmio e Palmeiras. Dia 3/12, Palmeiras e Vitória. 7/12, Ceará e Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar 2 vezes o rival Santos, adversário que luta para fugir do rebaixamento. Com exceção de Mirassol, 4º colocado, e Fluminense, 6º colocado. O Verdão tem pela frente apenas times que estão na segunda metade da classificação. 2 deles, porém, são os também gigantes Atlético Mineiro e Grêmio, ambos fora de casa. Os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo vacilou na rodada passada ao perder para o ameaçado Fortaleza. Assim, estacionou nos 61 pontos, vendo o Palmeiras abrir a vantagem mínima ao empatar em casa com o Cruzeiro. Dia 1/11, Flamengo e Sport. 5/11, São Paulo e Flamengo. 9/11, Flamengo e Santos. 13/11, Sport e Flamengo, um jogo atrasado. Dia 19/11, Fluminense e Flamengo. Dia 23/11, Flamengo e Bragantino. Dia 29/11, a final da Libertadores. Dia 30/11, Atlético Mineiro e Flamengo. Dia 3/12, Flamengo e Ceará.
7/12, Mirassol e Flamengo. O Flamengo pega o praticamente rebaixado Sport 2 vezes. Além disso, duela com 4 times que estão neste momento na segunda metade da tabela: Santos, Bragantino, Atlético Mineiro e Ceará. Mas vai fechar o campeonato fora de casa contra o Mirassol, quarto colocado. Por outro lado, joga uma vez a mais no Maracanã, contra o Fluminense como visitante. Nas últimas 10 partidas de 2025, Palmeiras, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Flamengo, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.